Então, uma boa tarde a todos. Dando então início à nossa sessão de julgamento. Inicialmente, submeto a apreciação dos eminentes pares a ata da nossa última sessão plenária. Se tem alguma retificação, algum adendo a ser feita na ata. Não havendo então manifestação, dou-a por aprovada. Anuncio que continua adiados em razão de pedido de vista os processos de número 4, 5, 7, 20, que é pauta sobre o 2.1, 64695, 2.2, 43494, 2.3. Todos esses processos são processos físicos. Anuncio então o julgamento do processo da pauta eletrônica PJE 60087831 2018. Registro de candidatura ao cargo de deputado federal. Requerente Walter Reginaldo Gonçalves. E requerente também coligação Segue em Frente Mato Grosso 2. De relatoria do Dr. Ulisses Zambanini dos Santos, que está com a palavra. Cuide-se de requerimento de registro de candidatura individual formulado por Walter Reginaldo Gonçalves para concorrer ao cargo de deputado federal, uma vez que for escolhido na convenção do Partido Socialista Brasileiro, contudo, não constou da lista do registro coletivo, pleiteando participar do pleito de 2018 com o nome de urna Walter Reginaldo de número 4045. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo deferimento do registro conforme evento ID 30240. Ato contínuo, sobrevém informação da Secretaria Judiciária com expedição da intimação por mural eletrônico, anotando prazo de 3 dias para a manifestação quanto à seguinte irregularidade, disse a Secretaria Judiciária. Aspas, conforme se verifica da análise do DRAP da coligação Segue em Frente Mato Grosso 2, a comissão executiva do PSB excluiu o nome de Walter Reginaldo Gonçalves do rol de candidatos, embora ele tivesse sido escolhido em convenção. O presente RRCI fez com que a coligação extrapolasse em uma vaga o número de candidaturas permitidas no artigo 10 da Lei 9.504/97, repercutindo tal fato também na cota de gênero do artigo 20, parágrafo 4º, da Resolução TSE 23548/2017. Com isso, o consórcio Segue em Frente Mato Grosso manifestou-se no DRAP no sentido da irregularidade do RRCI e seu posterior indeferimento. Nesta data, o DRAP encontra-se deferido. Continua. Através do evento ID 68734, foi certificado que o prazo para o candidato manifestar transcorreu em óbice. Em razão da informação da Secretaria Judiciária, proferi o seguinte despacho, e aqui determinei uma nova manifestação do Ministério Público em razão de aparente contradição entre a manifestação nestes autos e a manifestação do Ministério Público nos autos do DRAP. Em nova manifestação, o Ministério Público opinou pelo julgamento do presente requerimento individual de registro de candidatura como prejudicado pelo deferimento do DRAP da coligação Segue em Frente Mato Grosso 2. Como trata-se de registro individual, determinei a intimação pessoal do requerente, uma vez que não havia advogado constituído no feito, bem como em razão de a anterior intimação ter sido realizada através de mural eletrônico. Intimado, o requerente apresentou suas justificativas e documento onde, em defesa de sua candidatura, aduziu, aspas, diante da manifestação do partido PPS,
Em reunião extraordinária realizada no dia 10 de agosto de 2018, mesmo que seja no prazo legal, fora realizada em desconformidade com o Estatuto de Regimento Interno e Código de Ética da Comissão Executiva Nacional do PSB, com relação à exclusão indevida do candidato em questão, uma vez que o artigo, em seu capítulo 9, expõe. E aí ele transcreve aqui o dispositivo do normativo interno da agremiação e diz: conforme segue o presente caso, está enquadrado nas seguintes especificações conforme matéria realizada em 2010. Cita um link da internet e diz: uma vez que conforme em ata de 5 de agosto foram confirmadas as candidaturas de integrantes, porém, observa-se a sua filiação em 6 de abril de 2018, sendo que a senhora Marildes Ferreira do Rego, em 6 de abril de 2018, também o senhor Max Magno de Campos. É confuso assim mesmo a redação. Diante disso, continua ele, resta demonstrado o não cumprimento do próprio direito e do estatuto social. Diante do exposto, requer a manutenção do registro de candidatura. E digo, acompanhe as informações do requerente, cópia de ata da reunião extraordinária de número 1 da Executiva Estadual do Partido Socialista Brasileiro do Estado do Mato Grosso, realizada em 5 de agosto de 2018. É o relatório, senhor presidente. Pois não. Colhe, então, o parecer da outra procuradoria. Mantém as manifestações dos autos, senhor presidente. Mantida a manifestação nos autos. Palavra retorna ao doutor relator. Senhor presidente, embora o pretenso candidato tenha filiação a partido político e tenha sido escolhido em convenção partidária para o cargo ao qual pretende concorrer, fato é que o mesmo não constou na lista de candidatos do demonstrativo de irregularidade de atos partidários da coligação respectiva. Exatamente por isso, houve o pedido de registro individual. Ocorre que, conforme consta da ata da convenção do PSB, realizada em 4 de agosto de 2018, no evento ID 27557, aspas, ficou ainda aprovado e delegado aos membros da Executiva Estadual a competência e os poderes para promover o preenchimento das vagas remanescentes, a substituição de candidatos ou a exclusão de candidatos em razão da necessidade de ajuste de cota de gênero, bem como da efetivação da coligação. Fecho aspas e digo, em reunião extraordinária realizada em 5 de agosto de 2018, visando a adequação da proporcionalidade de gênero, a comissão executiva do PSB decidiu por não convalidar a candidatura de Walter Regenoldi Gonçalves. Portanto, admitir o presente registro individual fará, conforme alertado pela Secretaria Judiciária, que a coligação a que pertence o partido do requerente fique com mais candidatos a deputado federal do que a legislação admite, 17, quando o máximo é 16, bem como reste desatendido a cota de gênero obrigatória. Sendo assim, a exclusão do nome do requerente da lista de candidatos operado pelo partido possui respaldo legal. Anoto que o registro individual tem espaço quando não haja qualquer outro óbice à sua aceitação, ou seja, quando o pretendente tenha sido aprovado em convenção, não tenha sido atingindo o número máximo de candidaturas e tenha havido respeito às cotas de gênero previstas na legislação, o que não é o caso. Ressalto que a alegação do requerente de que houve violação às regras estatutárias na escolha dos candidatos não encontra espaço no presente RRCI. Isto porque o DRAP da coligação Segue em Frente Mato Grosso 2 não foi objeto de impugnação, tendo sido deferido em 7 de setembro de 2018, uma vez que todas as formalidades foram cumpridas, inclusive a adequação na proporcionalidade de cota de gênero. Assim, o momento adequado para se questionar o suposto descumprimento de normas partidárias por filiado seria através de impugnação ao DRAP, na forma da resolução TSE 23548 de 2017, eu estou mencionando o dispositivo. E digo, o Ministério Público Eleitoral, apesar de inicialmente ter opinado pelo deferimento do pedido, após as informações prestadas pela Secretaria Judiciária, se manifestou pelo julgamento do presente requerimento de registro de candidatura como prejudicado em razão do deferimento do DRAP da coligação Segue em Frente Mato Grosso 2. Deste modo, o presente pedido padece de condição de registrabilidade decorrente da inexistência de vaga para a candidatura do postulante, bem ainda a necessidade de observância das cotas de gênero prevista em lei. É o caso, pois, de indeferimento do pedido de registro. Com essas considerações, senhor presidente, eu indefiro o pedido de registro de candidatura individual de Walter Regenoldi Gonçalves para concorrer ao cargo de deputado federal. É como voto. Pois não. Colhe, então, o voto do doutor Ricardo. Eu acompanho o relator, senhor presidente, mas só para ver se entendi bem. Na realidade, então, não tem
Não tem vaga mesmo, né? Porque se for admitido o deferimento do registro, A votação fica com 17, e com 17 também, com a candidatura deles, a cota de gênero não fica. Ainda que pudesse 17, a cota de gênero não fica 30%. Não permite. Acompanhe o relator, senhor presidente. Pois não. Doutora Vanessa, Com o relator. do Mário, Acompanho. doutor Luiz Bortoluz, Tá perdoado, senador. Com o relator. desembargador Sebastião, Com o relator. eu também acompanho o relator. Então, eu anuncio o resultado. Não, eu já votei, já, acompanhando o relator. Eu anuncio então o resultado do julgamento. O tribunal, por unanimidade, indeferiu o pedido de registro de candidatura individual de Walter Reginaldo Gonçalves, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Anuncio agora o processo PJE 0600 575 17 2018. Impugnação de registro de candidatura a cargo de deputado federal. Impugnante é a doutor Procurador Regional Eleitoral. Impugnado Andressa Saldanha Marinho. Requerente coligação Fé e Trabalho. De relatoria da doutora Vanessa Curti Penegasques, que está com a palavra. A coligação Fé e Trabalho 3 ingressou com requerimento do registro de candidatura de Andressa Saldanha Marinho para concorrer ao cargo de deputada federal nas eleições 2018 sob o número 2889 e para urna Andressa Marinho. Após a publicação do respectivo edital, o Ministério Público Eleitoral propôs ação de impugnação de registro de candidatura, alegando que a requerente não preenche a condição de elegibilidade da filiação partidária, uma vez que, ao contrário do que é afirmado no RRC, ela não é filiada ao PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, consoante se extrai do sistema FiliWeb. Devidamente intimada, a requerente apresentou contestação, onde sustenta que é filiada ao PRTB desde fevereiro de 2018. Afirma também que, diante da desídia do partido em formalizar no prazo legal a sua filiação junto à Justiça Eleitoral, ingressou com pedido de filiação por lista especial perante a 36ª Zona Eleitoral de Sorriso, na data de 9 de maio de 2018. Afirma que tal pedido foi indeferido por sentença pelo meritíssimo juiz eleitoral, mas encontra-se em grau de recurso nessa egrégia corte. A requerente também acostou 2 documentos com a sua contestação. O primeiro é uma carta do presidente do PRTB, datada de 23 de agosto de 2018, onde tal autoridade pede escusas à candidata por não ter ocorrido a regular filiação da mesma. Todavia, não afirma em nenhum trecho da missiva quando teria ocorrido a indigitada filiação. O outro documento é o termo de compromisso, fidelidade e responsabilidade da requerente perante o Diretório Nacional do PRTB, assinado por ela e datado de 21 de abril de 2018. A Secretaria Judiciária informou que o requerimento de registro de candidatura está instruído com todos os documentos exigidos pela legislação eleitoral, restando pendente de decisão apenas a questão da filiação partidária. Em sua última manifestação, a douta Procuradoria Regional Eleitoral renovou o pedido de indeferimento do registro de candidatura. A requerente manifestou-se no ID 73468, onde reforça os seus argumentos e requer o deferimento de sua candidatura. O demonstrativo de regularidade de atos partidários da coligação Fé e Trabalho 3 foi indeferido pelo pleno desse tribunal. É o relatório. Pois não. A doutora vai manifestar? Presidente, agradeço, mas não vou fazer uso da palavra. Não, né? Tá. Então, a doutora Vanessa continua com a palavra para o voto. Ao contrário do que afirma a requerente impugnada, não há prova ou mesmo indício suficiente de que ela tenha se filiado ao PRTB em fevereiro de 2018 e que tenha ocorrido má-fé ou desídia do partido em não relacioná-la na lista de filiados enviada a essa justiça especializada.
O documento constante no ID 54136 é uma carta do PRTB que, por si só, não faz prova em termos de vínculo jurídico de filiação. Ademais, o termo de compromisso, fidelidade e responsabilidade é datado de 21 de abril de 2018, portanto, fora do prazo mínimo de filiação partidária. Mais importante ainda, no meu entendimento, é a constatação feita pelo meritíssimo juiz eleitoral da 36ª Zona Eleitoral de Sorriso que, ao sentenciar o pedido da senhora Andressa de inclusão em lista especial, indeferiu a pretensão com a seguinte fundamentação. A requerente não instruiu devidamente o presente procedimento, aos autos se encontram documentos capazes de corroborar a desídia e má-fé do partido, não se podendo presumir que ocorreram. Ademais, o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro não possui diretório válido nesta urbe e o que impossibilita esse magistrado verificar se houve efetivamente negligência ou má-fé. Por tudo isso, tem que assistir razão impugnante quando afirma que, neste caso, não há documentos idôneos a provar a filiação partidária da pretensa candidata. Deste modo, então, verifico que os elementos dos autos são suficientes para atestar a falta de condição de elegibilidade, filiação partidária. Como se não bastasse, houve o indeferimento do DRAP, conforme mencionado acima. Com essas considerações e com fulcro no artigo 54 da Resolução TSE número 23.548, julgo procedente a ação de impugnação proposta pelo MPE e, por isso, indefiro o pedido de registro de candidatura de Andressa Saldanha Marinho para concorrer ao cargo de deputada federal nas eleições de 2018. É como voto. Perdão. Colho então os votos do Tomar Roberto Cono. Senhor Mário. Compõe. Doutor Luiz Bortolucci. Acompanhe, senhor presidente. Desembargador Sebastião Barbosa. De acordo. Doutor Ulisses Rabaneda. De acordo. Doutor Ricardo Gomes. Também estou de acordo com o relator. Anuncio então o resultado do julgamento. O tribunal, por unanimidade, julgou procedente a impugnação e, consequentemente, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Andressa Saldanha Marinho nos termos do voto da douta relatora. É impugnante, é isso mesmo. Transferir então a presidência do desembargador Sebastião Barbosa Farias para o anúncio do próximo julgamento. Obrigado, Excelência. 1.2, processo PJE 0600-456 e os demais números que eu deixo de proceder à leitura. Assunto: impugnação, registro de candidatura RRC, candidato, cargo, deputado estadual. Impugnante, Procuradoria Regional Eleitoral. Impugnado, Gomes Ferreira de Amorim. Requerido de coligação, segue em frente Mato Grosso 3. A relatoria é de Sua Excelência, o desembargador Pedro Sakamoto, que está com a palavra. Muito obrigado. Trata-se de requerimento de registro de candidatura de Gomes Ferreira de Amorim. Trata-se de requerimento de registro de candidatura de Gomes Ferreira de Amorim, candidato a deputado estadual nas eleições de 2018, apresentado pela coligação Segue em Frente Mato Grosso, integrado pelos partidos do Popular Socialista e Partido Socialista Brasileiro. Conforme certidão ID 22417, de 14 de 8 de 2018, os pedidos de registro de candidatura foram formulados pela referida coligação, foram publicados no Diário da Justiça Eletrônica. De número 2706, página 1012, edital de candidatura número 08-2018, Cand/SJ. Desse modo, a douta Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu tempestivamente, no dia 19 de 8 de 2018, a ação de impugnação ao registro de candidatura, sob o argumento que o candidato em exame incidiria na hipótese de inelegibilidade descrita no artigo 1º, inciso 2, a linha I, combinado com o inciso 4, 6 e 5, a linha A da Lei Complementar 64/90, diante da não comprovação de que o impugnado tenha se afastado de suas atividades no tempo prescrito pela legislação de regência.
Narra a impugnante que o candidato é sócio administrador da empresa Anunciata Assessoria Cerimonial e Eventos, a qual firmou o contrato de fornecimento de alimentos com os municípios de Pontes da Serra e Vila Bela de Santíssima Trindade, em datas que imporiam a desincompatibilização do impugnado até 6 meses antes do pleito, o que não teria ocorrido. Intimado, o impugnado apresentou defesa IDs 42798, sustentando inicialmente ter-se desincompatibilizado de fato de suas funções de administrador de empresa, uma vez que teria concedido uma procuração particular à senhora Beatriz de Oliveira Freitas em meados de 2017, para que a mesma exercesse a plena administração da aludida pessoa jurídica, o que poderia ser verificado por meio de documentos que apresentou, notadamente as declarações de clientes que confirmariam que todas as negociações foram realizadas com a sua procuradora. O impugnado assevera ainda que o serviço prestado por sua empresa vai ser fornecimento de lanches e refeições para os pacientes que foram atendidos na caravana da transformação do governo do estado de Mato Grosso, ocorrendo no município de Pontes da Serra entre o dia 25 de fevereiro e 2 de março de 2018, sendo desnecessário, portanto, a desincompatibilização exigida pela lei. Alega, no mesmo sentido, o impugnado que deve o impugnante apresentar provas de que o contrato com o município de Vila Bela da Santíssima Trindade foi executado, pois anexaram um aditivo sem assinatura, desconhecido pela empresa do impugnado, e não houve qualquer prestação de serviço de março de 2018 até o presente momento, mas tão somente no mesmo período de 2 de fevereiro a 2 de março de 2018. Por derradeiro, requeriu a produção de prova oral e a improcedência da ação de impugnação para que seja deferido o seu registro de candidatura. Em observância dos princípios do contraditório da ampla defesa, o feito foi encaminhado ao órgão ministerial impugnante, o qual requeriu o regular processamento do feito para que fossem solicitadas às prefeituras documentos relativos às contratações realizadas com a empresa Anunciata Assessoria Cerimonial e Eventos, ID 57991. Por meio de despacho do ID 65088, acolhi parcialmente os requerimentos das partes e determinei a expedição de ofício às prefeituras de Pontes da Serra e Vila Bela de Santíssima Trindade e de carta de ordem ao juiz da 25ª Zona Eleitoral para que fosse tomado depoimento pessoal do impugnado e ouvidas as testemunhas arroladas em sua peça defensiva. Os poderes executivos municipais atenderam tempestivamente a requisição desse relator, conforme documentos constantes dos ID 69302, 69434 e 74335. A carta de ordem foi igualmente cumprida e toda a prova oral produzida consta no documento ID 69917. Em sede de alegações finais, o órgão ministerial impugnante requeriu a procedência da ação e o consequente indeferimento do registro de candidatura, ID 75376. Por sua vez, o candidato, em suas derradeiras alegações, afirmou que não há qualquer prova positiva no sentido de que o impugnado faz a administração da empresa do mês de abril até o presente momento e pleiteou o deferimento do seu pedido de candidatura ao relatório, senhor presidente. Senhor presidente, se puder me facultar a palavra. Foi uma falha que Vossa Excelência perguntou. Tem a palavra. Muito obrigada, senhor presidente. Essa impugnação ela foi ajuizada em razão da não desvinculação do candidato da empresa que celebrou com o poder público o contrato cujas cláusulas não são uniformes e, em razão disso, foram feitas diversas diligências, inclusive requeridas por ele próprio, para apurar se ele de fato havia se desincompatibilizado, se afastado da empresa ou não. O fato é que ele não logrou êxito nessa demonstração. Inicialmente, fizemos aqui a análise na peça última que juntamos aos autos dos contratos, dos documentos juntados. Então, após a data de 8 de abril, há documentos de sua assinatura, de sua lavra, juntados ao processo. E isso consta na nossa petição juntada aqui aos autos. De próprio punho dele, então, várias assinaturas que mostram que ele não se afastou da empresa. No mais, além de ter sido esse contrato, além de ter sido afirmado uma data muito após o prazo permitivo, comprovaria que o impugnado não respondia apenas formalmente pelo cargo,
mas efetivamente realizava atos negociais em nome da empresa, firmando o recebimento do ofício emanado de administração pública. É um ofício que foi juntado, ele está aqui na manifestação, em que ele recebe. Ele coloca, recebi, a data é 18 de junho, do mês 6, e ele mesmo assina esse recebimento pela empresa. Se ele é capaz de receber um documento da prefeitura pela empresa, ele está respondendo, então, pela sua administração. Vale dizer também que a declaração das testemunhas Ellen e Marlene, de que na condição de clientes negociaram com a Bia, que seria, em tese, a sócia que estaria cuidando da empresa enquanto ele estaria, em tese, afastado, essas testemunhas não afastam a condição de sócio administrador, de fato, do impugnado, sendo possível até mesmo que ambos administrassem a empresa concorrentemente. Então, o fato da Bia ter feito alguma reunião ou assinado algum documento não elide a sua responsabilidade pela empresa. A norma de regência no presente caso deve ser, então, cumprida. Colocamos aqui a exigência de afastamento de 6 meses, que está previsto no artigo 1º, inciso 2º, a linha I, para esse cargo. E também menciono que os municípios de Pontes e Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade forneceram informações, contratos celebrados para consultas e cirurgias na Caravana da Transformação, em que essa empresa forneceria, então, prestaria serviços, com as datas de 10 de abril e 31 de 2 de 2018. 10 de abril de 2018. As referidas contratações, é importante esse ponto, elas foram celebradas com dispensa de licitação, ou seja, não houve licitação, não houve concorrência. Se não houve concorrência, aquele que foi contratado de forma direta pelo poder público pode impor um preço, ele pode estabelecer, meu preço é esse, e negociar isso com o poder público. Portanto, não há que se falar em cláusulas unilaterais. Há, sim, uma bilateralidade implícita e pertinente a esse tipo de contratação. Não obedece, portanto, esse requisito. E coloca também a jurisprudência nesse ponto de que a contratação direta então, um contrato em que as cláusulas não são unilaterais. Por todo esse exposto, pelos documentos juntados que comprovam que ele não se afastou de fato e também por esse contrato não obedecer a cláusulas uniformes, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se, então, pelo indeferimento e acolhimento, procedência da ação de impugnação de registro de candidatura. Obrigada, presidente. Agora sim, com as minhas desculpas à sua excelência. Não por isso, presidente. A palavra retorna ao relator. Obrigado. O cerne da controvérsia cinge a verificar se, em até 6 meses antes do pleito, o impugnado Gomes Feira de Amorim afastou-se ou deveria ter se afastado de suas funções de sócio administrador da empresa Anunciata Assessoria Cerimonial e Eventos, contratada pelas prefeituras de Pontes da Lacerda e Vila Bela de Santíssima Trindade, para o fornecimento de alimentação aos pacientes que realizaram consultas e cirurgias na Caravana da Transformação realizada no município de Cáceres. A necessidade de afastamento descrito pela Lei 6490 como eventual hipótese de inelegibilidade encontra-se estampada no seu artigo 1º, inciso 2, a linha I, a hora combinada com os incisos 6 e 5, a linha A, em verbe. Eu transcrevo vou poupá-los da leitura. Em sua peça de impugnação, a Doutor Procurador Regional Eleitoral apontou que caberia ao impugnado ter se afastado de suas funções de administrador da litígio da empresa pelo menos até 7 de abril de 2018. Isso porque os contratos firmados com as prefeituras de Pontes da Lacerda e Vila Bela Santíssima Trindade tinham vigência para os períodos de 22 de 2 de 2018 a 31 de abril de 2018 e 3 de abril de 2018 a 3 de 6 de 2018, respectivamente, sendo que, com relação à Vila Bela Santíssima Trindade, o contrato foi aditado em 10 de abril de 2018 e seu termo prorrogado para 31 de 12 de 2018. O impugnado, por sua vez, afirmou estar afastado de suas funções gerenciais da empresa Anunciata Assessoria Cerimonial e Eventos desde maio de 2017, época em que teria otorgado uma procuração à senhora Beatriz de Oliveira Freitas para que ela se exercesse a plena administração da empresa jurídica, sem qualquer participação do candidato nos atos empresariais. Sustentou ainda que os serviços executados pela referida empresa ocorreram durante a Caravana de Transformação organizada pelo Governo do Estado entre os dias 25 de fevereiro e 2 de março de 2018, não havendo qualquer aditivo contratual, sendo desnecessário, no seu entender, a desincompatibilização legal. As bem organizadas razões defensivas, entretanto, não merecem acolhimento. No caso concreto, ficou amplamente demonstrado que o pedido de registro de candidatura não pode ser deferido
uma vez que o impugnado não se afastou nos 6 meses anteriores ao pleito das funções de representação da sua empresa, tal como deveria, incidindo assim na causa de inelegibilidade tratada no artigo 1º, inciso 2, a linha I, combinado com incisos 6 e 5, a linha A, ausência de desincompatibilização. Como se disso, a desincompatibilização com o fundamento do artigo 1º, 2, a linha I, artigo 1º, 4, A, ambos da Lei Complementar 64/90, exigem 3 requisitos cumulativos. A, o exercício do cargo ou função de direção, administração e representação em pessoa jurídica ou em empresa que mantenha contrato com órgão do poder público ou que seja por este controlado. B, a existência de contrato de prestação de serviços, de fornecimento de bens ou de execução de obras. C, a inexistência de contrato com cláusula uniforme, conforme leciona a ministra Luciana Lossi, no Tribunal do TSE, no RESP 6025, publicado na sessão de 29/11/2016. De início, não há dúvida acerca da existência dos contratos firmados entre a supramencionada empresa, a anunciata e o poder público municipal. Trata-se de execução de serviço de fornecimento de alimentação em caráter não eventual, devidamente formalizado nos seguintes instrumentos: contrato número 41/2018, celebrado com a Prefeitura Municipal de Pontes de Lacerda, pelo prazo inicial de 3 de abril de 2018 a 3 de junho de 2018, documento ID 69307, e prorrogado pelo primeiro termo aditivo ao contrato 041/2018 até 3 de 7 de 2018, constante do documento ID 69305. E 2, contrato de prestação de serviço 015/2018, celebrado com a Prefeitura Municipal de Vila Bela Santíssima Trindade, pelo prazo inicial de 22 de 3 de 2018 a 30 de 4 de 2018, e prorrogado pelo termo aditivo de instrumento contratual até o dia 31 de 12 de 2018, documento ID 69439. Restou evidenciado ainda que o candidato impugnado não se afastou de fato, aliás, nem de direito de suas funções de representação e ou administração de sua empresa, embora tenha concedido uma procuração particular à senhora Beatriz de Oliveira Freitas em maio de 2017, para que fosse exercício amplos poderes em nome da pessoa jurídica. Procuração constante do ID 42806. Não há, aliás, qualquer dúvida de que a senhora Beatriz vem representando a empresa anunciada assessoria cerimonial e eventos, conforme declarações prestadas em juízo por ela e pelas demais testemunhas arroladas pelo impugnado, bem como por alguns documentos acostados ao feito subscritos pela outorgada em favor da outorgante ao longo dos últimos meses. Entretanto, essa administração não tem sido realizada de forma exclusiva, ao contrário, vem sendo compartilhada com o impugnado. Nesse sentido, destaco que em seu depoimento pessoal, tomado pelo juiz da 23ª Zona Eleitoral, o impugnado declarou que, aspas, dentro do período legal, ou seja, 7 de abril, eu não assinei nenhum ato junto à administração pública e não participei também de nenhuma negociação via prefeitura, via órgão público, ID 70516. Prossiga. Há nos autos, entretanto, cópia de diversos documentos assinados pelo candidato Rômulo Ferreira de Amorim, datado do dia 7 de abril de 2018, em sua condição de sócio proprietário e representante da empresa contratada, referentes ao pregão 024/2018, encaminhados pela Prefeitura de Pontes de Lacerda, por solicitação desse relator, certidão ID 74335, a saber, primeiro, ofício 01-218, emitido pela empresa anunciada, datado de 10 de 5 de 2018, ID 74367. 2. Declaração proferida em nome da empresa anunciada, datada de 17 de 5 de 2018, ID 74337. Ata da sessão pública de pregão presencial número 24, subscrita pelo impugnado e representando a empresa, datada de 25 de 4 de 2018, ID 74337. 4. Ofício 384/2018, expedido pela Procuradoria Municipal e recebido pessoalmente pelo candidato em nome da empresa, datado de 18 de 6 de 2018, ID 74337. 5. Declaração de cumprimento de requisitos legais para a participação em licitação
proferido em nome da empresa anunciada datado de 24/4/2018, ID 74337, e 6, carta de credenciamento referente ao edital de pregão, subscrito pelo impugnado e indicando expressamente o seu nome para a prática de todos os atos decorrentes do seu credenciamento, datado de 24/4/2018, ID 74337. Registro, por importante, que as assinaturas apostas nos documentos dos itens 1, 2, 3 e 4 não levam o nome do impugnado, mas ao compará-las com as demais identificadas nos itens 5 e 6, bem ainda na procuração constante do ID 42802, resta cristalino que se trata do mesmo subscritor, não havendo qualquer imprecisão quanto a esse ponto. Todos esses documentos, em que pese ser decorrência do pregão presencial posteriormente cancelado pela administração pública com objeto diverso, não sendo, portanto, ligados diretamente aos procedimentos que ensejariam a assinatura dos contratos de fornecimento de alimentação supramencionados, ou seja, dos contratos 41 de 2018 e contrato de prestação de serviço 15 de 2018, demonstra que o impugnado exerce de fato a administração da empresa anunciada, representando-a perante terceiros nos 6 meses anteriores ao pleito. Por fim, é certo que os aludidos contratos firmados com a administração pública municipal não obedecem às cláusulas uniformes, não estando, portanto, albergados pela ressalva legal. No caso, as contratações ocorreram de forma direta, mediante dispensa de licitação, conforme consta do documento 69307, contrato celebrado com o Poder Público Municipal de Pontes da Seda, e ID 69439, contrato de prestação de serviço firmado em Vila Bela Santíssima Trindade, que revela não se tratar de simples adesão ao conteúdo pré-estabelecido pela administração, existindo, ao contrário, verdadeira bilateralidade de vontades externadas nas cláusulas contratuais, que os preços, por exemplo, foram fixados pela empresa contratada. Acerca da temática, esse é o entendimento sedimentado nessa justiça especializada. Trago aqui o julgado, que vou ler somente a parte negritada. O candidato figura como dirigente de pessoa jurídica que mantém contrato de prestação de serviço com a administração municipal, incidindo na hipótese prevista no artigo 1º, inciso 2, a linha I da Lei Complementar 64 de novembro, tornando-se inelegível uma vez que não se desincompatibilizou no prazo de 6 meses antes do pleito eleitoral. Não restou demonstrado que o contrato mantido com o Poder Público obedece às causas uniformes. Esse é de relatoria do nobre colega Marcos Faleiro da Silva, publicado na data da sessão de 27/10/2016. Trago também um outro nesse mesmo sentido e prossigo. Logo, não restando demonstrada a desincompatibilização das funções desempenhadas pelo impugnado na empresa onde figura como sócio administrador, ao qual mantém contrato válido firmado com o Poder Público Municipal com cláusulas não uniformes, é forçoso reconhecer a incidência da hipótese de inelegibilidade suscitada pelo órgão impugnante de maneira a impor o indeferimento do presente risco de candidatura. Posto isso, diante da incidência da causa de inelegibilidade versada no artigo 1º, inciso 2, a linha I, combinado com os incisos 6 e 5, a linha A da Lei Complementar 64/90, com fulcro no artigo 51 da Resolução TSE 23.548 de 2017, julgo procedente a apresentação de impugnação e, por conseguinte, indefiro o pedido de registro da candidatura de Ramos Ferreira de Amorim para concorrer ao cargo de deputado estadual. É assim que estou votando, senhor presidente. Como vota o doutor Ulisses Rabaneda? Senhor presidente, eu percebi que aqui em alegações finais, o impugnado ele se queixa do fato de documentos referentes a um pregão alheio àqueles que foram apontados na inicial estarem sendo usados como prova, algo que posteriormente a impugnação teria sido juntada aos autos, o que, segundo a sua ótica, malversaria o seu direito de defesa. Contudo, diferente desta alegação, e isso é bom que fique claro, o que a procuradora alegou na sua impugnação é que ele não se afastou de fato nem de direito. Então compõe a impugnação o fato dele ter se afastado ou não. E esses documentos, a despeito de estarem em um outro pregão não citado na inicial, eles vêm com o objetivo de provar algo que está deduzido na impugnação, que é o afastamento ou não, de fato, né, da empresa. É verdade que aqui na procuração que foi
foi conferida por ele, consta nos poderes o seguinte, aspas, a quem confere amplos, gerais e limitados poderes para o fim especial de, em razão do afastamento do sócio administrador Romes Ferreira de Amorim, administrar a empresa. Então, por essa procuração, de fato, aparenta que havia a vontade de se afastar, mas na prática não se afastou. Porque o relator demonstrou bem que ele não só expedia, como recebia comunicados pela empresa, né? De modo que, com essas considerações, não vendo aqui qualquer malversação contraditória e ampla defesa, já que a questão está deduzida na impugnação, acompanho o relator. Como vota o doutor Ricardo Gomes? Senhor presidente, eu também li atentamente o voto do eminente relator e destaco até o seguinte: alguém que se propõe a exercer um cargo público, ele prestou declaração em juízo dizendo que não tinha assinado nenhum ato pela empresa e depois veio a prova, pelo que eu entendi, de que assinou, né? Então já começa mal. Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Como vota a doutora Vanessa Curti? Com o relator. Doutor Mário Roberto Cono? Com o relator. Doutor Luiz Aparecido Bortolucci? Com o relator. Eu também estou acompanhando o relator, de modo que proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, julgou procedente a impugnação e, consequentemente, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Romes Ferreira de Amorim, nos termos do voto do doutor relator. Retorna à presidência a sua excelência, o doutor Pedro Sakamoto, seja para continuar ou para encerrar. Muito obrigado. Curioso que eu estava olhando esse processo que nós acabamos de julgar, esses documentos que demonstraram que ele executou atos de administração da empresa vieram processo aos 49 do segundo tempo. Porque a prefeitura já havia mandado todo o rol de documentos e, posteriormente a isso, o processo já estava indo para a fase de alegações finais, a prefeitura complementou com uma nova, né, resma de... Então, ok. Bom, então, não havendo outros processos em pauta, eu peço ao nosso diretor para a publicação em sessão dos processos julgados na sessão passada, do dia 18 de setembro de 2018. Obrigado, senhor presidente. Publicação em sessão, processo julgado na sessão 8.610, do dia 18 de setembro de 2018. Acórdão número 26.933, processo 0600-590-83 de 2018. Era isso, senhor presidente. Perdão. Então, não havendo mais processo em pauta, dou por encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.